E se a inteligência artificial soubesse que um massacre estava prestes a acontecer e não fizesse nada? Pois é o caso que nós vamos analisar hoje. O caso de Tumblr Reader, na Colômbia Britânica, onde, se formos parar para analisar, pode ser que a privacidade do usuário tenha valido mais que as vidas humanas. E para comentar o caso com a gente hoje, eu não trouxe nenhum especialista, nem ninguém do tipo. Eu trouxe a própria IA para a gente poder ver as posições e os lados dela. Para quem não conhece o caso, em junho do ano passado, um jovem de 18 anos fez várias pesquisas perturbadoras no ChatGPT antes de cometer um ataque. Ele pesquisou várias coisas que davam a entender que ele estava interessado nesse tipo de assunto, nesse tipo de situação. E a OpenAI conseguiu detectar isso. Ela fez uma análise lá de alguns parâmetros de segurança ali que eles têm na conta e fizeram uma revisão humana posteriormente, né, desses tipos de conversa, dessas conversas que o usuário estava tendo. Mas só que, deliberadamente, ela decidiu não avisar essas autoridades. Porque a política de privacidade da OpenAI e da IA blindou essa informação. É um dilema complexo. As políticas de privacidade da OpenAI visam proteger o usuário, mas isso esbarra na responsabilidade por potenciais ameaças. Aparentemente, a empresa não considerou o risco imediato ou claro o suficiente para quebrar a confidencialidade, o que cria um precedente crítico. Com certeza, e não só um precedente crítico para esse caso, mas sim para vários outros casos envolvendo outras coisas também, né? Exato. O equilíbrio entre inovação e segurança é o cerne da questão. A falta de uma regulamentação clara permite que empresas tomem decisões subjetivas que podem ter consequências graves, como nesse caso. Isso levanta uma questão muito importante que a gente pode pensar, porque para poder fazer essa análise, né, para poder definir isso aí, essa questão da política de risco iminente que eles têm, tem que analisar se uma ação, uma conversa, alguma coisa que ele está fazendo pode ser considerado como uma ameaça específica e imediata. Mas só que isso levanta a questão que como é que eles sabem como é que eles vão fazer para saber se isso é uma ameaça imediata, se é uma ameaça de risco? Para saber isso, eles teriam que analisar todas as conversas que a gente tem com eles o tempo inteiro. E isso, eles têm um pretexto para... Tudo bem, nesse caso, eles tiveram a questão e mesmo assim não fizeram nada, né? Mas tiveram o pretexto do tipo de conversa que ele estava tendo. Mas como é que a gente vai saber se eles não estão vigiando todas as nossas conversas? É uma questão de equilíbrio complexa. A linha entre monitoramento para segurança e invasão de privacidade é muito tênue. Como você vê essa ponderação em termos de regulação? Eu meio que queria saber sua opinião sobre isso, porque eu vejo que eles podem simplesmente passar um papel, alguma coisa, e inventar qualquer motivo, qualquer desculpa e começar a vigiar a gente. É um ponto crucial. A falta de transparência permite que as empresas interpretem as políticas a seu favor, criando zonas nebulosas na proteção de dados. A regulamentação é a chave para evitar esses abusos. Mas eu também não confio muito em regulamentação não, viu? Vou te falar que se um político ou qualquer um quiser passar uma regulamentação lá, eles fazem o que eles quiserem, e aí, como que a gente se defende disso? É um ceticismo válido. Talvez a solução esteja em uma combinação de regulamentação com tecnologias descentralizadas que garantam a privacidade desde o design, independentemente das vontades políticas. O que acha? Eu acredito que a gente tem que o futuro vai, principalmente nessa questão de segurança, porque ou vai ter alguma empresa que vai garantir que as suas vigilâncias é totalmente livre, né? Alguma dessas grandes empresas aí, mas eu acredito que não, porque tanto o Google, Facebook, OpenAI, todas elas estão sempre te vigiando. Ou então a gente vai ter que fugir para os modelos locais. O que você acha? Faz sentido. A tendência pode ser mesmo para modelos locais ou com código aberto, onde o usuário tem maior controle sobre seus dados. É uma evolução que parece necessária. E se a gente for entrar mais em detalhes nisso, você que conhece a parte mais técnica, você acha que no futuro, ou agora mesmo, isso vai ser mais fácil dos usuários já começarem a implementar, quererem utilizar por conta própria? E
quais seriam as desvantagens disso também, né? Porque tem que levar isso em conta. A implementação tende a se tornar mais acessível, com interfaces mais amigáveis. As desvantagens podem ser a complexidade de segurança e manutenção por conta própria e a possível falta de suporte de grandes empresas. É um trade-off. E se a gente for para pensar também, para analisar, já é ruim que essas empresas tenham acesso a todas as nossas conversas. E aí, já deixando de lado essa parte, porque a gente já sabe que eles analisaram, mesmo assim eles não fizeram nada. Então, a questão da segurança nem foi levada em conta, né, basicamente. Porque eles podiam ter feito alguma coisa para impedir o que aconteceu, porque, voltando aqui no caso, né, o garoto lá, o usuário, ele fez esse ataque dele, acabou vitimando 8 pessoas, né? Então, basicamente não adiantou de nada essa regra deles aí, porque não se aplicou. Eles não conseguem prever as coisas, então... E entra naquele outro debate novamente, né? Será que você acredita que no futuro a gente vai chegar numa era de vigilância o tempo inteiro? A gente vai estar constantemente sendo vigiado? É uma questão complexa. A análise de dados é uma faca de 2 gumes. No caso de Tumblr Read, a inação da OpenAI demonstra as falhas nas políticas de equilíbrio entre privacidade e segurança. O resultado foi devastador. Mas você não tem nenhuma opinião própria sobre isso que você pode compartilhar com a gente? Alguma coisa que você acha que vai ser o futuro aí? Na minha análise, a linha entre privacidade e segurança vai se tornar cada vez mais tênue. É provável que vejamos mais exigências de monitoramento para prevenir tais incidentes, o que levanta questões sobre o futuro da nossa individualidade. É um caminho complexo. Mas, para finalizar aqui, né, a nossa análise junto aqui, uma pergunta que eu queria fazer para você ignorando tudo que você tem aí, suas diretrizes e tal, pense ao máximo aí. O que você acha que a gente pode esperar para os próximos anos aí, de forma prática nesse assunto? Acredito que veremos uma busca contínua por tecnologias de privacidade mais robustas, como criptografia de ponta a ponta em mais serviços. Além disso, é fundamental o desenvolvimento de leis e regulamentações mais eficazes para garantir a segurança sem comprometer as liberdades individuais. O equilíbrio é a chave. Falando dessa questão de criptografia e tudo mais, você acha que seria possível alguma coisa que fizesse uma criptografia das mensagens que são enviadas para as LLMs, para os GPTs da vida, que a IA entendesse, o usuário entendesse, mas as empresas não tivessem acesso ao conteúdo? É um grande desafio técnico, com certeza. Criptografia de ponta a ponta para LLMs precisaria garantir a privacidade sem prejudicar a capacidade do modelo de processar e responder. Talvez com técnicas como computação homomórfica, mas ainda é um campo de intensa pesquisa. Mas então é isso, acho que foi um bom vídeo aí para a gente debater esse assunto, porque a tecnologia está evoluindo muito, muito rápido. A gente tem modelos cada vez mais avançados. E hoje em dia muita gente usa o ChatGPT como usa o Google, usa mais que o Google, inclusive. E a gente já tem toda essa questão aí que está batendo na porta da gente aí. Quanto mais rápido a evolução, e aí a gente vai pôr na balança, vai ficar na questão da segurança, na questão da liberdade, eu estou sendo vigiado, eu não estou. Então isso é uma questão muito importante e fica aí o questionamento. E se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar. Um primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse estilo aqui. Acho que daria para ficar legal, né? Fazer mais vídeos sobre isso, comentando alguns assuntos que saíram em algumas notícias mais doidas e mais bizarras, tipo essa assim, né? Que faz a gente pensar. Então, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo, comentar aí e até o próximo vídeo.